Olha, o Brasil possui cerca de 28 milhões de idosos, segundo dados do IBGE. A expectativa é que esse número dobre nas próximas décadas. Mas será que nós sabemos como envelhecer com saúde? Hoje nós vamos conversar com a nutricionista Ellen Araújo sobre esse acompanhamento nutricional para a terceira idade. Boa noite, doutora Ellen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Doutora Ellen, existem alimentos que são específicos para a terceira idade ou que auxiliam nessa fase da vida? Ou o idoso, se ele tiver saúde, ele pode comer de tudo? Sim, não existe um alimento, né, específico, uma vez que esse idoso é saudável. Ele não apresenta nenhuma patologia, a gente não tem restrição quanto a isso, né? Mas a gente tem que lembrar que na fase, né, a partir dos 60 anos, é uma fase em que ocorrem muitas alterações fisiológicas, né, no envelhecimento. Então, essas alterações, elas influenciam, elas alteram negativamente, né, o estado emocional, o estado nutricional e até mesmo a qualidade de vida desse idoso. E quais são as principais observações que a senhora faz em relação a uma dieta, por exemplo? Mais jovem era acostumado a ter hábitos alimentares com a comida mais gordurosa, mais pesada. E aí, de repente, chega aquela fase da vida que ele tem que mudar tudo, né? Uma comida mais light, menos gordurosa. Quais são as orientações para esse período da vida? Bom, se a gente pode falar, né, que há uma regra, né, na nutrição, essa regra é o equilíbrio, né? Então, se falamos de um idoso saudável, é claro que ele vai ter suas restrições, porque 80% dos idosos, independente, né, se é um idoso saudável, se é um idoso com uma certa patologia, há essas alterações fisiológicas no organismo, né? Então, todos eles apresentam problemas de deglutição, eles apresentam problemas, né, na digestão e na excreção até mesmo de nutrientes, de medicações, né? Mas, vias de regra, nós orientamos para o idoso uma dieta hiperproteica. Por quê? Porque o idoso, nessa fase de vida, ele demanda, ele precisa de mais energia, né? Há uma perda progressiva que nós sabemos que esse idoso, a partir de 65 anos, 70 anos, ele já tem essa perda de massa, de força e massa muscular, né? Então, nós sabemos que a proteína, dentre tantos objetivos que ela tem no organismo da pessoa, a gente sabe que a proteína ela é responsável pela síntese e a manutenção dessa massa muscular, né? A fase do idoso ela é mais complicada porque é uma fase em que eles demandam mais calorias, eles demandam mais energia e é uma fase que normalmente eles consomem menos. Por diversos fatores, esse idoso ele passa a ser mais seletivo quanto às alimentações, alimentos que eles comiam a vida inteira, em certo momento ele diz que não gosta, que não consome mais, né? A água, né? A desidratação é muito comum no idoso. A gente sabe que eles perdem também, né, todas essas papilas gustativas, então eles perdem todo o sabor, não só da alimentação, eles perdem o desejo, a sensação de sede também, né, pela água. E o idoso, 2, 3 dias sem o consumo de água, de líquidos, ele já desidrata seriamente, né? Então, são cuidados que nós temos que ter com esse idoso no decorrer, né, do envelhecimento. Então, assim, esse envelhecimento, ele é progressivo e a gente começa a ter um cuidado a partir de 55, 60 anos, Ele né? dá uns sinais, não é, doutora? Começam a ter os sinais, né? Então, essa perda, né, de força e de massa muscular, que é uma questão fisiológica do envelhecimento, é uma coisa muito comum em todos os idosos, é claro que em alguns deles esses sintomas eles avançam mais rapidamente, outros menos. Isso vai depender muito da individualidade de cada um, mas nós sabemos que todos sofrem esse problema, né? Então, a gente precisa que haja uma dieta mais calórica. Hoje, normalmente, né, antigamente, os idosos, eles almoçavam, eles jantavam, e hoje em dia a gente já não vê.
os idosos jantando, por exemplo, né? Há muitos anos, é o que eu escuto muito, há muitos anos eu só lancho, né? Sim. Então, assim, aí nós já temos um déficit de nutrientes aí. Mas a senhora citou, por exemplo, a questão do paladar, que ele perde um pouco o paladar, alguns idosos têm essa carência, mas tem também a questão da arcada dentária, da mastigação. Em alguns casos, isso também pode fazer com que ele perca o prazer de comer, se alimentar? Sim, sim, porque a digestão, ela de fato começa na boca, né? Então, a função dos dentes é começar todo o processo de digestão. E esse processo de digestão, ele começa com a mastigação, com a trituração do alimento, né? Junto com enzimas gustativas, junto com a saliva, que aí ajuda na formação desse bolo alimentar. Né? Então, eu costumo falar para eles que não é função, né, total do estômago fazer, né, a quebra dessas partículas, desses alimentos, né, para que haja uma absorção no intestino. Ela começa ali, nos dentes, né? E normalmente o idoso, de via geral, a gente não encontra uma frequência na ida ao dentista, né? O idoso normalmente não é o que nós vemos com muita facilidade, com muita frequência, né? O idoso frequentar o dentista, fazer um tratamento dentário. Então, essa perda, né, também de paladar, né, essas perdas de sensação gustativas, é muito sensível também quando o idoso ele tem alguma patologia também associada, né? Então, assim, a disfagia, por exemplo, a disfagia é também essa dificuldade de deglutição. Isso também acaba influenciando na qualidade de vida, né, do idoso, no estado nutricional desse idoso. A senhora citou na questão das proteínas, que deve dar prioridade a uma dieta mais proteica, mas em relação aos Sim. carboidratos, tem muita restrição? Ah, sim, a gente sempre tem que manter sempre o equilíbrio, né? Então, assim, nós pensamos numa dieta hiperproteica visando a manutenção e a síntese dessa massa muscular. Mas o carboidrato, né, dentre outras funções, uma delas é dar energia ao organismo, né? Mas, assim, tudo nós temos que ter um controle, tudo tem que ser acompanhado por um profissional, né? Então, assim, então ele precisa de carboidrato para ter energia, então vamos consumir carboidrato à vontade. Não é assim que funciona, né? Então, nós precisamos sim ter um controle desse carboidrato, ter o controle dessa proteína, porque, por exemplo, o idoso que é renal, você não vai poder dar proteína de uma forma exacerbada, né? Você tem que controlar e calcular essa proteína para esse idoso, né? Então, assim, carboidrato também. O idoso, normalmente o idoso, ele apresenta quadros, né, de diabetes, né? Ele já trata o diabetes há muito tempo. Então, esse carboidrato vai ser restrito da sua alimentação? Não, mas vai ser controlado. É complicado, né, doutora? A questão de quando se é jovem e não se tem uma alimentação equilibrada, tem muitos exageros. Esse efeito negativo, ele vai ser cumulativo no organismo. Quando a gente chegar na terceira idade, a gente vai estar aí tendo que correr atrás desse prejuízo. Ah, sim, eu costumo dizer que o corpo, ele cobra, né? Então, assim, normalmente nós vemos idosos, né? No nosso trabalho, nós vemos idosos com 96 anos saudáveis, lúcidos, né? E ativos, Sim. autônomos, são independentes, mas vemos idosos também muito debilitados, né? E se nós trazemos, né, à tona o passado desse idoso, certamente em um grande período da sua vida ele teve uma alimentação desajustada, com muita gordura, né, com alimentos processados. Então, assim, a gente sabe sim que tudo isso é de uma forma muito gradativa, né? O idoso e o indivíduo, de uma forma geral, ele não dorme saudável e acorda com diabetes, né? É todo um processo, o corpo dá sinais. Alguns reconhecem esses sinais, outros não.
Mas aí também, não é, doutora, a gente tem que ver que entra aquela parte psicológica, ou do companheiro, ou dos filhos, dos parentes mais próximos, porque muitos idosos são um pouquinho teimosos, né, nessa questão de seguir a risca. Ah, você vai ter que fazer essa dieta, não pode mais comer isso, nem aquilo, e aí já dá uma confusão aí na família, né? Com certeza. Quando eu comecei a trabalhar com idosos, não foi tão fácil como eu imaginei, porque a visão que eles têm é que o nutricionista vai chegar na sua residência e vai mudar totalmente a sua rotina. E, na verdade, o que nós procuramos é ajustar essa alimentação, é retirar o excesso, é manter a rotina desse idoso, colocando outras opções, opções mais saudáveis. É o que nós chamamos, né, de opção inteligente. Né? Então, nós mudamos a alimentação, mas essa é um trabalho de formiguinha. Né? A conduta nutricional com o idoso é uma conduta muito diferente, porque a primeira coisa, se você chega mudando, né, a alimentação dele, ele fala, mas eu comi isso há 80 anos, eu comi isso há 60 anos, né? Então é o que a gente mais escuta. E há também essa questão da família, né? A família, ela cobra, não pode comer isso. Essa questão impositória para o idoso é complicada. Né? A maioria dos idosos, eles não aceitam que sejam impostos a fazer ou não fazer alguma coisa. Eu acho que tem que conversar, mostrar a ele a importância da mudança, e essa mudança, é claro, deixar bem claro que vai ser gradativa, mostrá-los que mudanças, a gente não consegue fazer mudanças de anos em um mês. Né? Por isso há necessidade do acompanhamento nutricional. Eu costumo dizer, né, que idoso não tem alta nutricional, a gente vai fazer o acompanhamento, né? Então nós fazemos acompanhamento, é claro, de acordo com a gravidade, né, o quadro desse paciente, desse idoso, um acompanhamento mensal, um acompanhamento quinzenal, acompanhamento bimestral, mas sempre tem que ser acompanhado, porque há uma sensibilidade muito grande, né, em relação à imunidade, em relação à absorção de nutrientes, né? Então, assim, há uma capacidade menor de absorção de nutrientes ali no intestino. Esse intestino já funciona mais lentamente. A gente sabe que um idoso de 80 anos, o seu estômago tem 80 anos, o seu fígado, o seu intestino. Então, assim, todo o seu organismo, ele tem 80 anos. Então, assim, a mobilidade passa, de fato, a ser menor. Né? Doutora, então, a senhora citou aí, para a gente encerrar, a questão do jantar, né? Que muitos dizem, eu só faço um lanche, não janto mais. Que opções a gente teria para oferecer para o idoso, quem tem um idoso em casa ou quem está chegando aí nessa fase, que pudesse ser uma refeição leve, gostosa, já mais para o final do dia, no início da noite, para que ele pudesse ter uma noite tranquila, né, com bom sono, porque a maioria acorda muito cedo, né? Sim. Então, assim, nós sugerimos que esse idoso, por exemplo, um idoso, hoje em dia eu vejo muito que eles têm o costume, muitos tomam sopa. Sim, né? sopa. Então, nós acrescentamos essa sopinha, um macarrão, né? Se esse idoso não tem um diabetes descompensado, a gente pode completar o macarrãozinho ali, a gente vai estar contribuindo com um fator mais nutricional para ele, né? Temos um teor maior para ele de nutrição, de calorias, é isso que ele precisa. Vamos colocar azeite, né, nessa sopa, né? O azeite, que é uma gordura excelente, uma gordura cardioprotetora, então assim, para ele vai ser muito bom. Vamos colocar um pedaço de proteína. Isso independente do idoso que tem uma mastigação mais fácil, o idoso que tem um problema de deglutição, a sopa ela é unânime, né? Um mingauzinho de aveia, um mingauzinho de maisena, normalmente eles gostam de uma coisinha quentinha à noite, né? A gente pode também sugerir uma sopinha para eles. Eles gostam muito de comida leve, né, à noite. Sim. E é certo que seja uma coisinha leve. À noite o metabolismo está mais lento mesmo, a digestão é mais lenta. Então, assim, o idoso normalmente não tem a mobilidade que um adulto tem, né? Então fica muito sentadinho, ou tem aquele idoso que é acamado. Então ele precisa de fato, uma alimentação que seja leve para que ele não tenha um desconforto abdominal nesse período noturno.
Olha aí, obrigada, viu, doutora Ellen, pela sua Imagina. entrevista, muito esclarecedora. Eu tenho certeza que muitos telespectadores aí já estão anotando para pôr em prática essas dicas aí para melhorar a qualidade de vida do idoso, que é muito importante, né? Hoje em dia, É claro. todos vivem muito mais tempo e precisa realmente cuidar, se alimentar melhor. Queria lhe Muito agradecer, obrigada. lhe desejar uma Imagina. ótima noite. Muito obrigada. Eu costumo dizer que o idoso saudável, um idoso que é bem tratado, bem cuidado, ele vive bem, né? E ele vive bastante. E esse é o Verdade. nosso objetivo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ellen Araújo, que é nutricionista. Conversamos com ela aqui sobre a alimentação adequada para aquela fase da vida, depois dos 60, quando já se chega à terceira idade. Boa noite, doutora.